Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje eu vou falar de Jurassic Park, que é um filme muito especial por vários motivos. O primeiro é porque essa semana saiu um episódio no podcast Supercuts, vai ter o link na descrição, no qual eu participei para conversar sobre Jurassic Park. Foi uma conversa excelente, confira lá esse episódio e os outros, é um podcast que eu gosto muito. Segundo, porque é um dos filmes que moldou o meu amor pelo cinema desde que eu era criança. Não necessariamente nessa paixão por estudar cinema, estudar linguagem, mas um filme que retrata perfeitamente aquilo que só existe com a magia do cinema. É um vídeo que vai ter spoilers, então caso você não tenha visto Jurassic Park, o que eu acho estranho, surpreendente caso seja o caso, eu tô deixando um aviso, então assiste lá, depois você volta aqui. Jurassic Park, ou O Parque dos Dinossauros, é um filme americano de 1993, dirigido por Steven Spielberg, e ele é protagonizado pelo Sam Neill, pela Laura Dern, pelo Jeff Goldblum e pelo Richard Attenborough. E ele conta a história dos dois paleontólogos, Alan Grant e Ellie Sattler, que junto do matemático Ian Malcolm vão, a convite do milionário John Hammond, para uma ilha na Costa Rica conhecer esse novo parque que ele pretende criar com dinossauros vivos, até que tudo dá errado. Uma coisa que me encanta profundamente em Jurassic Park é o fato de que é um roteiro basicamente perfeito. Eu digo isso, apesar da gente não ler o roteiro e ver sim o produto final, porque absolutamente toda cena importa. As cenas aqui ou estão apresentando algo novo, estão expandindo esse universo, ou elas estão estabelecendo os personagens, estão avançando a trama, ou estabelecem pontas soltas que lá na frente você vai entender o porquê. E aqui eu já uso de exemplo, por exemplo, o primeiro local pelo qual os personagens passam na tour, que é a jaula do Dilophosauro, que é um dinossauro carnívoro. A gente escuta uma voz explicando o que é, etc, como que ele funciona, que ele é venenoso, mas ele não está lá. Os personagens nunca veem esse dinossauro e posteriormente a gente descobre que ele está solto e ele ataca o Dennis Nedry. Então, há uma coisa que parece só de passagem, uma coisa en passant, na verdade é extremamente importante dentro da trama do filme. E um outro detalhe muito interessante é como o John Hammond fica o tempo todo falando spared no expense, ou seja, ele não foi mão de vaca, ele pagou, ele investiu tudo que ele podia nesse parque. O que é muito interessante, porque esse homem, esse grande milionário que está apaixonado, que não quer os lucros, ele quer a experiência dos dinossauros, tanto que ele pagou tudo que ele podia, justamente coloca a vida de todos, inclusive a dele e dos seus netos, em risco, porque ele não paga suficientemente o cara que programou tudo, o Dennis Nedry. Mas o mais fantástico, mais incrível do Jurassic Park é como o Spielberg vai caminhar entre gêneros diferentes. Ele passa muitas vezes da aventura e da fantasia para um filme praticamente de terror no final. O filme começa de forma até mesmo infantil. Ele começa com um tour no parque, com um DNAzinho animado explicando como as coisas funcionam. Você tem espaços abertos, lindos, a trilha orquestrada do John Williams, que é uma coisa de louco. A trilha do John Williams nesse filme por si só é uma obra-prima, mas existe todo o encanto dos personagens e da audiência com esse parque. Nós estamos apaixonados, nós estamos cegos para os possíveis riscos. E à medida que o filme avança, esses riscos começam a aparecer, e aí as coisas dão errado, e o gênero do filme muda também. O Spielberg passa para um filme de suspense, para um filme de terror. Você tem um thriller, o filme fica tenso pra caramba. E duas cenas que são perfeitas para exemplificar isso são o ataque dos Velociraptors na cozinha e, claro, a icônica cena do tiranossauro saindo da sua jaula, do seu complexo. E aqui entra um pouco do terror em si.
A primeira vez que eles passam pela jaula, não existe um tiranossauro. Tem até uma isca, que é uma cabra, ele não aparece, ele está oculto. A existência do tiranossauro, que o roteiro anteriormente já deixa os personagens meio receosos, falando, nossa, você tem um tiranossauro aqui? Já deixa eles um pouco com o pé atrás. Mas esse tiranossauro não tá lá. A sugestão da existência do tiranossauro, junto da falta de música, fazem com que você comece a ficar meio apreensivo com o que pode acontecer. Eles saem e tal, aparentemente tudo certo. E depois, à noite, na chuva, o Spielberg começa a trabalhar com os espaços vazios. E aqui ele vai amarrar a ponta da cabra, porque ele vai mostrar um plano em que tá tudo escuro, tá chovendo, sem música, você tem o barulho da chuva, trovões e a cabra sumiu. Ou seja, aqui ele deixa muito mais real essa ameaça que o seu subconsciente já tinha pensado na hora. E em seguida, você vê o tiranossauro, ele aparece, ele come a maldita cabra e, novamente, o Spielberg remove os sons. E quando ele sai do complexo, ele tem aquele rugido icônico, maravilhoso, ensurdecedor, muito alto, e esse é o único som que fica. É um filme de terror, é basicamente um filme de monstro. E eu acho muito interessante ressaltar a questão dos efeitos desse filme, porque ele borra uma linha entre o real e o fictício. As pessoas na época ficavam, isso aí é um dinossauro de verdade. Então, essa imersão toda, essa sensação de fantasia, de incredulidade, só poderia ter acontecido ali. Tanto que depois, os dinossauros, nos outros filmes, no Jurassic World, nas continuações, eles não são mais tão surpreendentes, eles não são mais tão chocantes. Igual o primeiro Jurassic World fala, agora eles têm que ser maiores e mais ferozes, mais perigosos, porque as pessoas já estão acostumadas. Então o impacto do Jurassic Park também, na indústria, para os efeitos, para tudo, não pode ser esquecido. E tem uma outra coisa que eu acho fascinante, que eu detestava no filme, que são as crianças. Elas servem para dar um olhar mais infantil no começo do filme, para aliviar a tensão e deixar a gente mais apaixonado, como se nós fôssemos as crianças, encantados e maravilhados com esse parque. E o Alan Grant, nosso protagonista, não gosta das crianças. E é importante que elas sejam meio chatas no começo, ainda que elas estejam sendo apenas crianças. Porque para o arco dele, é necessário que ele aprenda a conviver com isso, que ele aceite esse papel dessa paternidade meio que forçada e de ele assumir o papel de guardião e protetor das crianças, ao ponto dele querer se sacrificar para salvar o time e de, mesmo ele reclamando do fedor das crianças, ele abraçá-las no helicóptero indo para casa quando tudo se resolve. É até muito difícil falar de Jurassic Park. Inclusive, no episódio do Supercast, a gente não fica só no Jurassic Park. A gente desmembra para a carreira do Spielberg e faz um recorte muito maior, porque não tem muito o que falar. Jurassic Park é um filme magnífico, é um filme que transita muito bem entre gêneros, é uma obra-prima do cinema e um dos melhores filmes do Steven Spielberg, um dos melhores filmes da década de 90 e, com certeza, um dos grandes filmes de toda a história. E você gosta de Jurassic Park? Você não gosta? O que você achou do vídeo? Você concorda comigo? Você discorda? Tem alguma outra coisa que você acrescentaria? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do vídeo, quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!